Abençoado seja janeiro, fevereiro, março. Abençoado seja abril, maio e junho. Abençoado seja o mês de julho, agosto e setembro. Abençoado seja o mês de outubro, novembro e dezembro. Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, te ilumine, ilumine os teus caminhos. E obrigado por você assistir o canal Joilson de Assis, o canal da libertação. Pois bem, o mês de agosto seria apenas superstições afirmar que o mês de agosto tem algo diferente para ruim? Tem algum risco espiritual? Quais seriam os riscos espirituais do mês de agosto? Bem, vamos direto ao assunto. Catástrofes e coisas ruins acontecem em todos os meses do ano inteiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio... O mês de agosto acontecem muitas coisas ruins e que nos deixa a desconfiar que este mês é um mês batizado. Temos, entre muitos acontecimentos coletivos de catástrofes horríveis, a bomba de Hiroshima foi no mês de agosto, a Primeira Guerra Mundial começou no mês de agosto, a posse de Hitler começou no mês de agosto. O nome do mês de agosto vem de Augusto César. O mês de julho vem de Júlio César. E Augusto César não queria ficar sem o mês dele. Então colocou o mês de Augusto César. A unção e o espírito que acompanhava Augusto César batizou este mês. E este mês ele é um mês assim diferente, onde misturas de grandes realizações e de grandes catástrofes acontecem. Não é só coisa ruim que acontece no mês de agosto, mas também grandes mudanças para o bem. Então, Júlio César, esse mês de agosto, aliás, Augusto César, esse mês de agosto seria em homenagem a ele. É também conhecido como o mês do cachorro doente, aqui no Brasil. Alguns atribuem a flor do caju, que deixa o cachorro irritado da cabeça e o cachorro fica doente, mordendo todo mundo. Mas também o homem também fica sensível à raiva, à ira, às separações e à depressão. Então, no mês de agosto, existe muito perigo de acidentes. Acidentes como o de Diana, que foi no mês de agosto. Catástrofes e acidentes coletivos estão espalhados pela história no mês de agosto. Para mim, a maior delas foi a noite de São Bartolomeu, na França, onde os huguenotes, crentes evangélicos, foram assassinados por exércitos que invadiram casas, igrejas e locais e saíram matando. Foi uma noite de sangue. Foi em agosto. O mês de agosto, a energia do mês de agosto começa no final de julho. Olha, não começa em agosto, começa no final de julho até o fim de agosto. Separação, o índice de separação é bem maior. Acidentes, como eu falei, a bomba de Hiroshima e Nagasaki foram soltadas no mês de agosto. Ou seja, os Estados Unidos, ele matou milhares de inocentes com aquela bomba no mês de agosto. Deixa eu ver mais aqui, a noite de São Bartolomeu, como eu falei, né? Hitler assume em 3 de agosto, Getúlio Vargas se matou também em agosto, Juscelino sofreu um acidente de carro e morreu, Elvis Presley também, Marilyn Monroe, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o acidente com a princesa Diana. Pois bem, são pequenos toques na história de grandes catástrofes que marcaram o mês de agosto. Também na vida, quem é observador observa que no mês de agosto, não é que aconteça com todo mundo, mas acontece geralmente no bairro, na cidade, algo que choca o bairro, que choca a cidade, né?
neste mês, no mês de agosto, aqui na minha cidade, no começo de agosto, né? A criancinha brincando, se escondeu atrás do pneu de uma caminhoneta e o cara saiu e matou, né? A mãe não pode ter mais filho, fez esterectomia. E para a família, que catástrofe, né? Agora, pastor, isso pode acontecer em qualquer parte do ano, pode sim. Mas o mês de agosto, eu vou dizer por que ele é um mês perigoso. Que você requer mais cuidados, principalmente com crianças, né? Crianças, velhos. É um mês propício à morte e acidentes. Quais os motivos para o mês de agosto ser um mês de tanta influência negativa? Primeiro, é conhecido como o mês do Exu, né, dos orixás. Na minha opinião, eu começo com a unção de Augusto César, ou seja, o imperador mundial Augusto César colocou um mês em homenagem a ele. Então esse mês foi dedicado a Júlio César e quem acompanhava ele, aliás, Augusto César e quem acompanhava ele. Se você analisar as energias de Augusto César, não eram boas. E esta já é diferente de Júlio César, um mês calmo e pacífico, que geralmente não acontece nada. Mas o mês de agosto é um mês que a movimentação espiritual é muito grande, os espíritos parece que estão soltos. Por quê? Então o pastor Joilson vai dar a sua opinião. Em primeiro lugar, o batismo. O mês foi batizado. Então, se colocar o nome, pega aí, de Augusto César num mês, então batizou com a energia de Augusto César e os espíritos que a ele favoreciam este mês. Então este mês é dedicado a Augusto César. E César era um sanguinário, Augusto César era um sanguinário. E além disso, poderia estar sendo acompanhado por espírito. É como alguém pegar e colocar o nome de uma escola, de um rapaz que morreu, aí fica morrendo gente na escola. Um prédio, a menina morreu ali num acidente terrível, aí bota o nome do prédio, menina não sei o que lá, batizou o prédio. Então não é bom que se faça isso. No caso do mês de agosto, já foi batizado do tempo inteiro. E a influência maior desse batismo é no mundo ocidental, por causa do nome e da pessoa do imperador. A unção de Augusto César acompanha o mês de agosto, que é o mês dele, e o dos espíritos que acompanhava ele. No mês de agosto também, as energias mudam. No universo das energias, existem dois tipos de energias, a masculina e a feminina. E no mês de agosto, há como se fosse uma troca, um rebobinamento das energias da Terra. E aí, muitas legalidades são liberadas e muitas são retidas. As energias positivas giram para um lado. Você pega uma bacia, vai para um lugar, gira ela, abre um buraco, essa água gira para um lado. Aí em outro lugar, essa mesma bacia, com a mesma água, com o mesmo buraco, ela vai girar automaticamente para outro. Isso são energias. Essas energias que eu me refiro, elas geram tontura, elas geram descontrole emocional, excesso de emoção, tanto no amor quanto no ódio. A pessoa pode matar, eu te amo, ai meu Deus, né? A hipófise fica louca, né? Isso não é de todo mundo, mas alguns são mais influenciados por esse mês. Então, segundo a minha opinião, haveria uma troca de energias da Terra no mês de julho. Então, vamos ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, quando chega no finalzinho de julho, a energia muda. Então vamos dizer que o planeta seja regido pela energia feminina ou masculina até julho. Aí muda para a energia masculina. E aí muda tudo, muda muita coisa. Aparentemente não muda nada, mas por trás de tudo muda muita coisa. Isso, no mundo espiritual, há uma movimentação muito grande. E essa movimentação é entre anjos e demônios. Anjos atuam, demônios também atuam. A política vai lá para cima, os ânimos se acirram
E as pessoas começam a ter displasias hormonais, não dormir à noite e tudo mais. Talvez muita gente não tenha nem percebido que isso acontece. E outros não creem. Tudo bem, se não acreditar, continue não acreditando. É até bom que não acredite mesmo. Mas se você for sensível, você vai perceber que existe uma mudança muito grande no universo energético do ano. Quando chega janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, aí muda, né? Eu não sei qual é a energia que comanda até julho. Desconfio que seja a energia masculina, né? A do Sol. E de agosto em diante, a da Lua, a energia feminina. Nosso planeta gira e ele tem inúmeras energias, inclusive a gravidade, que até hoje o homem não consegue. O que é a gravidade? Não é a Lua que puxa a Terra puxa a Lua, não. Não é só isso, não. É muito simples. A Lua puxa a Terra puxa no cabo de guerra e tal, né? É uma coisa muito simplista. O que eu acredito é que o universo é cheio de energia. Por isso que a árvore sabe qual é a data dela colocar o fruto. Porque ela sabe, existe uma energia. E essa energia muda bruscamente no mês de agosto. Além do batismo, que eu falei, primeira causa, né? Batismo energético do mês de agosto. Existe um batismo energético do mal, né? Mas para mim todos os meses são abençoados. Eu apenas alerto a todos os membros da minha igreja que prestem mais atenção nos velhos para não cair, nas crianças, cuidado com acidentes, brigas, né? Depressão, quem tem problema de depressão aumenta. Quem tem problema de pacto com o demônio, no mês de agosto, meu amigo, o demônio aparece, requer, quer brigar de novo. Parece que o inferno abre as portas no mês, né, de agosto. Mas Deus fecha, Deus arromba logo e acaba com tudo. Que Deus é Deus. Mas você tem que se prevenir, né, meu irmão? Então vamos lá. Segundo o pastor Joilson de Assis, há um batismo energético de Augusto César no mês de agosto. A unção pessoal de Augusto César batizou o mês de agosto, então somos influenciados por esse imperador e seremos para sempre, até acabar, né? E a segunda opinião é que isso pode ser tudo junto, né? A segunda opinião é que existem energias na Terra. Existe uma energia que rege a Terra de janeiro, né, até o mês de julho. Quando chega no mês de julho, essa energia muda e muda o seu gênero, e passa a ser outra energia. E isso tem influência nos hormônios humanos, animais. A Terra soa mais. Por isso que os vapores da Terra é que causam loucura nos homens e nos animais. Os animais ficam doidos no mês de agosto. Alguns animais morrem, outros ficam loucos, outros mudam de rota. Até alguns peixes acabam encalhando na praia no mês de agosto. Pois bem, vamos continuar. Então seria esses motivos, né? Também é o seguinte, esses suores, né, que saem da Terra, a Terra soa mais, ela vem níquel, vem minerais nesse suor da Terra e o cara está lá dormindo. E está respirando esse vapor da Terra e isso vai influenciar no humor dessa pessoa. Pois bem, é um mês dos vampiros, na minha opinião. Os vampiros, tanto humanos como espirituais, eles gostam muito do mês de agosto. É um mês onde se separa muito, mulher toma marido da outra, muitas coisas parecem fugir da ordem. Você olhando assim por cima parece que está tudo normal, mas quando você vai nas estatísticas de separação, de acidentes e tudo mais, você encontra uma elevação muito significativa. E é porque o mês de agosto não tem tanta festa assim, né? Não tem tanta festa como tem no mês de dezembro, etc e tal. Nos suores, né, mês dos vampiros, e em alguns centros de espiritismo, é o mês dos orixás, oxumarés. Então, segundo a crença deles, nesse mês de agosto, principalmente no dia 24 de agosto,
esses Exus estão soltos pelo mundo, eles fazem um tipo de revoada das bruxas. Eles vão fazendo algumas coisas e tal. E também é um mês de dupla personalidade, onde as pessoas variam de personalidade, né? E quem já tem as duplas fica tripla com a... quem já é meio doido aí fica mais doido ainda, né? Então é um mês da dupla personalidade, justamente, eu acho, por causa dessas energias que estão mudando. Elas estão mudando. Quando elas mudam, então o nosso organismo também muda muita coisa, né? Esses Exumarés, Oxus, Oxumaré ou Orixás, essas entidades costumam atuar no mês de agosto, causando desastres. É o mês da magia, do ocultismo. A força principal é no final de julho, dia 24 de agosto, final de julho, entende o que eu estou falando? A força principal do mês de agosto é no final de julho, ou seja, faltando 2, 3 dias para começar agosto. E no mês de agosto, dia 24, 23, né, até o dia 29, é um mês muito perigoso. O que é que... Será que seria isso superstição? É muita coincidência para um mês só. Eu acredito que o mês de agosto é um mês batizado e que se deve ter maiores cuidados. Cuidados principalmente nessa área que eu falei: acidentes, separação, brigas, dupla personalidade, depressão. O cristão, ele deve proteger sua família através de votos, ofertas, orações. Porque tem gente que fica só orando. Quando fala em oferta, não, você pode dar uma cesta básica, pode dar uma oferta a um pastor, a uma igreja, para se proteger nesse mês de agosto. Tem que ter algo material. Eu não sei porque o pessoal é tão assim, que no mês de agosto, a Quimbanda, Umbanda, Candomblé faz macumba com força e gasta milhões. E os cristãos querem só se benzer. Eu acho que devia haver até um culto especial, né, principalmente entre o dia 20 e o dia 30, para proteção. Então, meus conselhos são: proteja-se. Ao levantar, ore o Pai Nosso. Ao almoçar, ore o Pai Nosso. Ao dormir, ore o Pai Nosso. Proteja seus filhos. E se eles tiverem comportamentos estranhos, esse comportamento pode ser possessões sutis e pode ser a influência dessa mudança de energia que os espíritos sentem também. Então ele pode dar picos de ansiedade, picos de tristeza, ou picos de gritos, de berros, ou possessões mesmo. Ou seja, o guri chega e diz: vou matar você. E essas crianças que fazem isso, na maioria dos casos, eles estão envolvidos em macumba, em rituais, foram oferecidos a algum santo, a algum deus. Então, no mês de agosto, os espíritos costumam visitar antigas possessões. Pessoas que fizeram pacto com o diabo e desmancharam esse pacto, tem que saber desmanchar. Assista ao nosso vídeo sobre como desfazer pacto com o diabo. Devem ter cuidado, porque mesmo desfeito o pacto, o sinal está lá. Então, eles poderão receber algumas visitas indesejadas, né, do mal. Mas o sangue de Jesus tem poder. Não basta você dizer: eu sou crente, nada pega em mim. Lá, eu sou crentinho da igreja do arco-íris celeste e do pulo do gato. Você é gente. Você está nesse planeta Terra. Se chover, eu me molho. Se fizer vento, balança minha camisa. Mas, não, eu sou crente. Se chover, eu não me molho. Aí é querer demais, né? Não é também para você entrar num desespero, mas evite viagens longas. É o meu conselho, tá bom? Conselho de pastor e conselho de conselheiro espiritual, que eu sou de muita gente. Eu sei que assim que eu lançar esse vídeo, vai ter 2, 3 mil pessoas assistindo. Então, a vocês, um beijo, uma bênção especial em nome de Jesus. A você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, então inscreva-se. Toda semana você vai ter uma pregação e teremos novidade para a semana. Vamos ter mais pregações, mais leitura da Bíblia. Eu quero você no meu canal. Pois bem, o conselho do pastor Joilson, esse conselho serve para qualquer mês. Agora, no mês de agosto,
deve se intensificar. Mundo espiritual, principalmente aqueles que têm problema com praga, com maldição, com algum voto, algum pacto que foi feito com o santo, demônio, alguma coisa. Então, proteja-se. Ore antes de dormir, ore pelos filhos, estejam atentos com as crianças, principalmente questão de queda, porque quando muda essas energias, o homem ele fica menos equilibrado. A mente dele é atingida. Com acidentes, com sentimentos fortes, alegria, raiva. Esse mês ele é mais propício a isso, a ter mais raiva, mais alegria, mais paixão, ou seja, ele amplifica os sentimentos que já existem na pessoa. Interessante, né? Aparições, então repreenda, ore, né? Busque a Deus, faça oração na sua casa. Como se proteger, pastor? Orando, pode fazer um jejum, e também você pode fazer uma cesta básica, você pode dar uma oferta. Pastor, eu estou enviando essa oferta aqui para Deus me proteger nesse mês. Então faça. E isso vai te dar uma segurança muito grande. E evitar viajar, fechar negócios, sim. Pastor, mas eu creio em Deus e tal. Amém. Eu não estou dizendo para você não fechar. Eu estou dizendo para você evitar. Casamento principalmente, né? Casamento no mês de agosto, eu não gosto de fazer. Não gosto, não. Até pelas energias, até pelo pensamento. Vamos dizer que não existe nada disso do que eu falei. Nada. Tudo é pensamento do pastor Joilson de Assis. Mas só o fato das pessoas terem um pensamento negativo deste mês torna o mês perigoso. Você está me entendendo? Vamos dizer que não existe nada disso. Porta do inferno aberta, os Exus, orixás, tudo voando e tal, não. Vamos dizer que seja tudo superstição do pastor Joilson e de um bocado de gente. Mas a mente das pessoas, elas estão condicionadas e tem lá uma porcentagem de negativismo para o mês de agosto. Então já gera um campo magnético negativista. Então dentro desse campo magnético... mas não saía. Dentro desse campo magnético negativista, então não é bom fazer. Mas se fizer, em nome de Jesus, faz e é feliz. Agora, preste atenção, já que a gente trabalha com libertação, exorcismo, essas coisas, quem marcou e vai desmarcar, não é assim não. Se marcou, está marcado. E se desmarcar, está marcado. Como assim, pastor? Se você marcou para casar e desmarcou, aí você deve se proteger, né? Se proteger porque, queira ou não, foi marcado e os espíritos foram alertados. E eles podem não considerar essa desmarcação. Entendeu? Como é que eu faço, pastor? Vou lhe dar a solução. Você pode fazer, pastor, marquei o casamento, desmarquei. Desmarcou, né? Porque eu não quero casar no mês de agosto, estou casando no mês de setembro. Tudo bem. Então o irmão vai pegar uma ou três cesta básica que você vai dar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por essa desmarcação. Não me pergunte por quê, tá bom? É um mistério que eu estou dizendo para você. Você pode até envolver nosso ministério nisso aí. Liga para mim, pastor, tal. Senão, você já está alertado, tá bom? Porque, às vezes, marcar e desmarcar coisa no mês de agosto é pior do que só marcar. Você marcou e fez, amém. Mas se você marcou e por medo desmarcou, então é bom você se proteger nessa desmarcação aí, tá bom? Depois eu explico a você pessoalmente o porquê disso. Eu declaro que o mês de agosto é o mês de Jesus, não é de Augusto César não. É de Jesus Cristo. A minha vida é de Jesus Cristo. Mas como nós vivemos no mundo onde Jesus Cristo, não foi pastor Chiquinho não, foi Jesus Cristo, disse assim: Pai, eu não te peço para tirar eles do mundo, mas que livre-os do mal. Cristo sabia o que faria, Cristo sabia o que fazia, Cristo sabia o que falava. Às vezes falamos coisas que nós não sabemos, mas Cristo sempre sabe o que fala. E ele sabia que o mal estava solto. E ele fez essa oração e está na Bíblia. Por que o mal está solto? E por que não, nada melhor para o mal escolher um tempo para ele ter mais força.
através de um dominador mundial, batizando um mês. Isso aconteceu em Israel, né? Já não foi mês, mas o próprio Josué, que era um homem de Deus, ele amaldiçoou Jericó. E até hoje essa maldição continua. Eu desafio qualquer pastorzinho ou qualquer pastorzão a ir lá em Israel e tirar a maldição de Josué. Eu desafio. Qualquer um desses que ficam falando mal um do outro aí, eu desafio. Vai lá, pastorzão. Desafio. Mas ele não vai não, que ele não é doido. Se ele conhece o mundo espiritual, ele não vai não. A maldição está lá. Existe uma Jericó velha, cheia de quenga, rapariga e puta e pobre. E existe uma Jericó nova, rica e abastada. Josué, na hora da luta, ele descontrolou e amaldiçoou aquele local. E ficou. Isso poderia acontecer com um mês do ano? Poderia. Mas teria que acontecer por um homem que dominasse, que tivesse muita força. E quem era que dominava na época? Augusto César. Nada melhor do que batizar um mês com o mal, para que o mal tenha mais força neste mês do que nos demais. Augusto César batizou o mês de agosto com a unção pessoal dele. Se Augusto César estivesse sendo seguido, vamos dizer, por Exus, orixás, caboclo, tal, guias, a maioria dos políticos gosta, né, disso aí. Se ele fez algum pacto com Minerva ou outro deus da época romana, esse Deus, esse ídolo, esse espírito, essa entidade, ele vai ter poder sobre o mês de agosto, que é de Augusto César. Então, esse príncipe terá muito acesso e livre ação neste mês de agosto. A nossa intenção não é causar medo. O nosso canal não é de fazer medo, é de gerar respostas. Gerar pergunta, qualquer tolo gera. Gerar resposta, só o Espírito Santo de Deus, no nosso coração, gera. Então as minhas respostas são essas. Eu aconselho você dormir com a Bíblia ao lado. Aconselho você não casar no mês de agosto. Mas se for para casar, eu caso, não tem problema. Eu caso, pastor, eu caso. Não fazer festas de noiva, debutantes, tal, no mês de agosto, devido ao perigo de acidentes. E você que dirige, diminua a velocidade, cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade aumenta. Bem, para a gente esmiuçar mais essa conversa, eu falei aí as causas, na minha opinião, desse mês de agosto ser tão assim. Uma delas seria energética. Essas energias seriam independente de espíritos. Essa energia seria uma energia do centro da Terra, que a Terra é viva, e ela não é a mesma. Ela muda na metade do ano. E a metade do ano, energético, seria no mês de agosto. Então a Terra, repetindo, please, a Terra viria na energia masculina. Janeiro, energia masculina, energia do macho. Eita, acaba macho do sertão, do facão e da peixeira. Fevereiro, março, abril, maio, junho, mês da colheita, né? Pentecostes. Julho, geralmente julho é um mês muito quieto, até o dia 25,